Agosto de 1942. Noite fechada no litoral de Sergipe. O navio de passageiros Baepende segue pelo Atlântico como tantos outros naquela rota costeira do Brasil. A bordo estão famílias inteiras, trabalhadores, militares em deslocamento, mulheres, crianças, gente comum que acredita estar muito longe da guerra. Para a maioria deles, o conflito ainda parece uma tragédia europeia, distante demais para alcançar as águas quentes do Nordeste brasileiro. Mas, sob a superfície escura do mar, essa ilusão já está condenada. Há horas, um submarino alemão acompanha o navio em silêncio. Então, sem aviso, vem o impacto. Uma torpedeia atinge o Baepende com violência brutal. O casco se rompe, o convés treme, a eletricidade falha. Gritos cortam a escuridão. Em poucos instantes, o pânico se espalha de proa a popa. Passageiros tentam correr, mães procuram seus filhos, homens se agarram ao que encontram, enquanto o navio começa a afundar rápido demais para qualquer reação organizada. Muitos nem conseguem chegar aos botes. Outros saltam no mar em meio a óleo, destroços e corpos. Naquela noite, o oceano diante do Brasil deixa de ser uma fronteira de proteção e se transforma em campo de execução. E o pior ainda estava por vir. Nos dias seguintes, outros navios brasileiros também seriam torpedeados. Centenas de civis morreriam. O país inteiro seria tomado por choque, raiva e desejo de vingança. A nação que até então tentava se manter à margem da Segunda Guerra Mundial descobriria da forma mais cruel possível que Hitler já havia levado a guerra até a costa brasileira. As torpedos alemãs não afundariam apenas navios. Elas afundariam a própria neutralidade do Brasil. No início da Segunda Guerra Mundial, o Brasil ainda via o conflito como uma tempestade distante, violenta demais para a Europa, mas longínqua em relação à vida cotidiana de quem vivia no Rio de Janeiro, em Salvador, em Recife ou nas cidades do interior. Para a maior parte da população, a guerra parecia acontecer em outro mundo, entre fronteiras remotas, exércitos estrangeiros e ambições imperiais que não tocavam diretamente a costa brasileira. O Oceano Atlântico dava uma sensação enganosa de segurança, como se a imensidão do mar fosse suficiente para manter o país fora do alcance da destruição que já consumia o velho continente. O governo de Getúlio Vargas mantinha uma posição cautelosa e ambígua. O Brasil não queria ser arrastado cedo demais para um conflito de proporções imprevisíveis e por isso buscava preservar, ao menos na aparência, uma postura de equilíbrio. Havia interesses econômicos importantes em várias direções. A Alemanha era um parceiro comercial relevante, especialmente antes do agravamento total da guerra, enquanto os Estados Unidos ampliavam sua influência política, militar e industrial sobre a América Latina. Vargas tentava extrair vantagens dos dois lados, negociando com habilidade, adiando compromissos definitivos e evitando uma ruptura imediata que pudesse trazer instabilidade interna. Essa hesitação também refletia a própria composição da sociedade brasileira. Em várias regiões do país, existiam comunidades de origem alemã, italiana e japonesa bem estabelecidas, algumas delas com fortes vínculos culturais com suas terras de origem. Ao mesmo tempo, crescia a pressão diplomática de Washington para que o Brasil se aproximasse cada vez mais do bloco aliado. O território brasileiro, sobretudo o Nordeste, tinha importância estratégica enorme por sua posição geográfica no Atlântico Sul. Bases aéreas e portos brasileiros poderiam se tornar peças decisivas na ligação entre as Américas, a África e os campos de batalha da Europa. Mesmo assim, para o cidadão comum, tudo isso ainda parecia pertencer mais ao jogo da alta política do que à realidade concreta das ruas. No dia a dia, o país seguia vivendo entre tensões internas, projetos de modernização e a rotina de uma nação que ainda não sentia o peso direto da guerra sobre o próprio corpo. O Estado Novo reforçava seu poder, controlava a vida política e projetava uma imagem de ordem, unidade e autoridade. O governo falava em soberania, prudência e interesse nacional. A maioria dos brasileiros não pensava em trincheiras, submarinos ou bombardeios. Pensava em trabalho, família, preços, colheitas, transporte, sobrevivência e futuro. A guerra, embora cada vez mais presente nos jornais e no rádio,
ainda era percebida como algo externo, uma ameaça possível, mas não imediata. Essa percepção, porém, escondia uma fragilidade profunda. O Brasil podia se declarar cauteloso, podia tentar ganhar tempo e podia insistir na esperança de permanecer à margem do conflito. Mas sua posição geográfica, seu peso regional e a importância de suas rotas marítimas tornavam essa neutralidade muito mais vulnerável do que parecia. O país acreditava estar observando a guerra de longe. Na realidade, a guerra já começava a observá-lo de perto. Enquanto o Brasil ainda tentava se convencer de que a guerra era um problema distante, a Alemanha já travava no Atlântico uma batalha silenciosa e implacável. Para Hitler, derrotar os inimigos não significava apenas vencer exércitos em terra. Era preciso sufocar a capacidade de resistência dos aliados, cortar suas rotas de abastecimento, destruir navios mercantes, espalhar medo pelos oceanos e transformar o mar em uma armadilha. Nessa estratégia, os submarinos alemães ganharam um papel central. Invisíveis durante grande parte do tempo, surgindo sem aviso e atacando com violência devastadora, eles se tornaram uma das armas mais temidas de toda a guerra. Sob o comando do almirante Karl Dönitz, a marinha alemã desenvolveu uma campanha que apostava justamente nesse terror calculado. A lógica era simples e brutal. A Grã-Bretanha dependia do fluxo constante de combustível, alimentos, matérias-primas e armamentos transportados por mar. Se esses comboios fossem afundados em número suficiente, os britânicos poderiam ser estrangulados economicamente e forçados ao colapso. Cada cargueiro destruído representava mais do que uma perda material. Era menos comida, menos aço, menos munição, menos combustível e menos capacidade de continuar lutando. Por isso, os submarinos não eram apenas embarcações de ataque. Eram instrumentos de uma guerra de desgaste total. No começo, essa ofensiva concentrou-se principalmente no Atlântico Norte, onde passavam as rotas vitais entre a América do Norte e a Europa. Mas, à medida que o conflito se ampliava, a guerra submarina se espalhou por áreas cada vez mais vastas. O Atlântico Sul, que durante muito tempo parecera distante do centro da tempestade, passou a ganhar importância crescente. Por ali transitavam navios mercantes, petroleiros e embarcações de países que, mesmo sem estar formalmente em guerra, ocupavam uma posição estratégica cada vez mais relevante. O oceano deixava de ser um espaço periférico e se tornava parte de um tabuleiro decisivo. Para a Alemanha, atingir embarcações ligadas ao esforço aliado era uma forma de pressionar governos, perturbar rotas comerciais e mostrar que nenhum mar era realmente seguro. A presença cada vez maior dos Estados Unidos na região, o uso estratégico do Nordeste brasileiro e a cooperação crescente entre Washington e Rio de Janeiro tornavam o Brasil um país mais importante do que muitos imaginavam à primeira vista. Ainda que o governo brasileiro mantivesse oficialmente certa cautela, os alemães observavam com atenção esse deslocamento político e militar. O que para muitos brasileiros ainda parecia neutralidade, para Berlim começava a aparecer alinhamento gradual com o inimigo. Foi nesse contexto que a costa brasileira entrou no horizonte dos comandantes de submarinos. A guerra, que antes parecia confinada a rotas distantes, começou a se aproximar perigosamente das águas do país. Os ataques no Atlântico deixaram de ser apenas notícias estrangeiras para se converter em ameaça concreta à navegação brasileira. Cada navio avistado no mar já podia ser confundido com peça de uma engrenagem maior, ligada ao abastecimento, à logística e à influência dos aliados no hemisfério. E quando a lógica da guerra total toma conta, a distinção entre frente de batalha e retaguarda começa a desaparecer. A campanha submarina de Hitler tinha uma força aterradora, justamente porque agia na sombra. Não havia colunas de tanques cruzando fronteiras, nem cidades ocupadas diante das câmeras, nem batalhas visíveis em campo aberto. Havia silêncio, espera e impacto súbito. Um navio seguia seu curso normal, tripulantes cumpriam a rotina, passageiros conversavam, máquinas funcionavam, o mar parecia calmo. Então, em segundos, tudo era rasgado por uma explosão. O casco se abria, a água invadia os compartimentos, a energia falhava, o convés se transformava em pânico e o oceano engolia vidas humanas quase sem deixar vestígios.
Era uma forma de guerra especialmente cruel, porque atacava homens e mulheres que muitas vezes nem sequer viam o inimigo. Essa brutalidade transformou os submarinos alemães em símbolo de uma ameaça que avançava sem rosto. O objetivo não era apenas afundar embarcações, era também corroer a sensação de segurança, impor medo constante e mostrar que a distância geográfica não garantia proteção. Aos poucos, a guerra submarina deixou claro que o Atlântico não separava o Brasil do conflito. Pelo contrário, era justamente através dele que o conflito começava a chegar. As primeiras vítimas brasileiras da guerra no Atlântico não surgiram de uma única catástrofe repentina, mas de uma sucessão de ataques que começaram a destruir, pouco a pouco, a sensação de distância e segurança em que o país ainda se refugiava. No início, cada notícia parecia isolada, como se fosse apenas mais um episódio trágico em um oceano já dominado pela violência da guerra. Mas, para os marinheiros, tripulantes e passageiros brasileiros, a ameaça deixava de ser abstrata a cada nova embarcação atingida. O inimigo não estava mais apenas nos mapas da Europa ou nos boletins do rádio. Ele já rondava as rotas do Atlântico, invisível sob a água, esperando o momento de atacar. Os primeiros navios brasileiros afundados mostraram com brutal clareza que a neutralidade do país não era um escudo confiável. Em alto mar, bastavam alguns minutos para que uma travessia comum se transformasse em pesadelo. Primeiro vinha o impacto seco da torpedeação, depois o tremor do casco, o som do metal se rompendo, a perda de energia, o avanço da água pelos compartimentos e, logo em seguida, o pânico. Em muitos casos, não havia tempo para organizar a evacuação. Homens corriam às cegas, tentavam soltar botes, gritavam ordens contraditórias, procuravam companheiros desaparecidos, enquanto o navio adernava e o mar começava a engolir tudo ao redor. Para quem sobrevivia aos primeiros instantes, ainda restava o terror da espera em águas abertas, entre destroços, manchas de óleo e a incerteza de ser ou não resgatado. Essas mortes tiveram um impacto profundo, justamente porque atingiam brasileiros comuns. Não eram generais, nem figuras distantes do poder, nem personagens abstratos de relatórios militares. Eram tripulantes da marinha mercante, trabalhadores do mar, viajantes, homens em serviço, civis em deslocamento, gente com família, rotina, planos e destino. Muitos embarcavam acreditando que estavam apenas cumprindo mais uma viagem. De um momento para o outro, tornavam-se vítimas de uma guerra que o Brasil ainda tentava não assumir como sua. Esse contraste entre a vida comum e a destruição súbita dava às tragédias um peso emocional enorme. À medida que os ataques se repetiam, começou a surgir uma percepção nova e perturbadora. O país já não podia olhar para os afundamentos como incidentes distantes ou acidentes de navegação em tempos perigosos. Havia um padrão, uma escalada, um avanço claro da guerra contra interesses e vidas brasileiras. Cada embarcação atingida aumentava a tensão. Cada corpo resgatado do mar, cada sobrevivente em choque, cada relato de explosões na madrugada corroía mais um pouco a crença de que o Brasil poderia permanecer apenas observando. A guerra submarina deixava de ser um tema diplomático e passava a ser uma experiência humana, concreta e dolorosa. Os sobreviventes desses primeiros ataques carregavam consigo cenas difíceis de esquecer. Alguns relatavam a escuridão total após a explosão, os pedidos de socorro vindos de dentro do navio, pessoas feridas tentando se arrastar pelo convés inclinado, passageiros atirando-se ao mar sem colete, corpos desaparecendo entre as ondas, e o silêncio assustador que vinha depois, quando a embarcação enfim sumia sob a água. Outros lembravam do frio, da sede, da desorientação e da angústia de esperar o amanhecer, sem saber se haveria socorro. Em terra, familiares esperavam notícias que muitas vezes chegavam tarde, fragmentadas e cruéis, confirmando que uma viagem comum havia terminado em massacre. Foi assim, navio por navio, morto por morto, que o Brasil começou a compreender a verdadeira dimensão do perigo. Antes mesmo da grande comoção nacional que explodiria depois, já havia um caminho de luto sendo aberto no mar. As primeiras vítimas brasileiras não morreram apenas em um ataque contra embarcações. Morreram no momento em que a guerra rompeu de vez
a fronteira psicológica que separava o país do conflito. Com elas, afundava também a ilusão de que o Atlântico ainda podia proteger o Brasil. Agosto de 1942 transformou o litoral brasileiro em cenário de horror. Até aquele momento, muita gente ainda acreditava que a guerra podia rondar o Atlântico sem tocar de verdade a vida do país. Havia tensão, havia notícias alarmantes, havia navios afundados, mas ainda existia a esperança de que o Brasil pudesse continuar evitando um mergulho definitivo no conflito. Essa esperança foi destruída em poucos dias, quando uma sequência brutal de ataques mostrou que a guerra já havia chegado às águas brasileiras com toda a sua crueldade. No comando do submarino alemão U-507, o capitão Harro Schacht iniciou uma caçada impiedosa ao longo da costa do Nordeste. Não se tratava de um grande confronto naval entre esquadras inimigas, nem de uma batalha visível, travada diante de canhões e bandeiras. Era algo muito mais frio e mais cruel. Um submarino escondido sob a superfície observava navios que seguiam viagem, confiando na proximidade da costa brasileira. A bordo dessas embarcações estavam civis, trabalhadores, famílias e militares em deslocamento. Muitos acreditavam estar relativamente seguros. Afinal, navegavam junto ao próprio litoral do país. Mas essa sensação de proteção seria esmagada por torpedos lançados sem aviso. Na noite de 15 de agosto, o primeiro golpe atingiu o coração do Brasil. O Baepende seguia a viagem carregando centenas de pessoas quando foi surpreendido pelo ataque. O impacto foi devastador. Em segundos, o que era rotina virou desespero absoluto. O navio foi rasgado, a escuridão se misturou ao pânico. Passageiros correram sem direção, mães procuraram filhos, homens tentaram alcançar botes que muitas vezes já não podiam ser lançados a tempo. O afundamento foi rápido demais. Muitos morreram presos no interior da embarcação. Outros foram lançados ao mar entre destroços, óleo e gritos. As águas do Atlântico, que até então pareciam um escudo natural do Brasil, tornaram-se túmulo para dezenas e dezenas de brasileiros. Poucas horas depois, o terror se repetiu. O Araraquara também foi atingido. Não havia ali qualquer possibilidade de interpretar a tragédia como acaso ou incidente isolado. A repetição dos ataques mostrava claramente que se tratava de uma ofensiva deliberada. O que chocava ainda mais era o alvo dessas torpedeações. Não eram apenas navios de carga em rotas militares distantes. Eram embarcações brasileiras, navegando próximas ao litoral, carregando pessoas comuns. O país começava a perceber, com espanto crescente, que os submarinos alemães não estavam apenas ameaçando o comércio marítimo, estavam matando brasileiros em série. No dia seguinte, a sequência prosseguiu com fúria ainda maior. O Aníbal Benévolo foi torpedeado, mergulhando mais passageiros no caos. Logo depois, o Itagiba também seria atacado. A essa altura, a lógica do horror já se impunha por completo. Não havia tempo para o país absorver uma tragédia antes que outra tomasse seu lugar. Os sobreviventes falavam de explosões súbitas, do navio adernando em poucos minutos, de gente ferida sendo arrastada pela força da água, de corpos desaparecendo no escuro, de gritos que iam sumindo conforme a embarcação afundava. Em alguns casos, quem escapava do impacto inicial ainda precisava enfrentar a noite em mar aberto, sem saber se haveria resgate, cercado por mortos, feridos e destroços. O drama atingiu um nível ainda mais cruel, quando o Arará, que prestava auxílio a vítimas de um dos afundamentos, também acabou envolvido na sequência de tragédias. A sensação que ficava era a de perseguição implacável. O mar diante do Brasil havia se transformado em território de caça. Navio após navio, o U-507 espalhava morte em uma extensão de costa que até então parecia distante demais da guerra para sofrer algo dessa magnitude. Em poucos dias, centenas de vidas foram destruídas. Famílias inteiras desapareceram. Muitas pessoas nem sequer tiveram sepultura. Foram engolidas pelo oceano, sem despedida, sem funeral, sem qualquer última palavra aos que ficaram em terra. O que tornava a catástrofe de agosto de 1942 tão devastadora não era apenas o número de mortos, embora ele por si só já fosse suficiente para abalar a nação.
era o fato de que essas mortes atingiam o coração emocional do país. Eram brasileiros comuns, longe de trincheiras europeias, assassinados quase diante de casa. O inimigo já não era uma figura abstrata dos jornais ou uma ameaça remota discutida por diplomatas. Ele havia se materializado em explosões, afundamentos e cadáveres lançados pelo mar à costa nordestina. A guerra deixava de ser notícia estrangeira e se convertia em dor nacional. As praias começaram a receber sobreviventes exaustos, feridos, desorientados, cobertos de óleo e sal. Chegavam trazendo relatos que pareciam impossíveis de ouvir sem revolta. Falavam de crianças desaparecidas, de mulheres arrastadas pela água, de pessoas que imploravam por ajuda no escuro, de minutos finais de puro desespero. Em terra, parentes aguardavam listas de mortos e desaparecidos. Em muitas casas, a notícia não vinha de imediato. Vinha primeiro a angústia, depois o silêncio, e finalmente a confirmação de que alguém não voltaria. O luto espalhou-se de forma súbita, quase violenta, como se o país inteiro tivesse sido atingido junto com os navios. A catástrofe de agosto destruiu a última ilusão de neutralidade segura. Já não era mais possível sustentar que o Brasil podia apenas observar a guerra de fora. O sangue derramado no Atlântico alterou profundamente o clima político e emocional do país. O que antes era prudência começou a soar como fraqueza. O que antes parecia distância virou urgência. Em poucos dias, a sucessão de ataques do U-507 não afundou apenas 5 embarcações. Afundou uma posição histórica inteira. O Brasil compreendeu, da maneira mais dura possível, que permanecer à margem da guerra talvez já não fosse mais uma escolha real. Foi esse o verdadeiro peso daqueles dias de agosto. Não foram apenas torpedeações. Foi um choque nacional. Foi o momento em que o oceano devolveu ao país, em forma de mortos e sobreviventes, a prova irrefutável de que a guerra de Hitler já havia alcançado o Brasil. E a partir dali, nada mais seria como antes. A notícia dos afundamentos se espalhou pelo Brasil como um choque elétrico. Em questão de horas, o que antes parecia um conflito distante transformou-se em indignação nacional. Os relatos vindos do litoral nordestino eram duros demais para serem absorvidos com frieza. Navios brasileiros haviam sido torpedeados quase diante da própria costa. Homens, mulheres e crianças tinham morrido no mar. Sobreviventes chegavam exaustos, feridos e em estado de choque. Corpos apareciam nas praias. Famílias inteiras mergulhavam na incerteza, tentando descobrir quem havia sobrevivido e quem jamais voltaria para casa. O país inteiro sentiu que uma linha invisível havia sido cruzada. Nos jornais, no rádio, nas ruas e nos cafés, o assunto passou a dominar tudo. Já não se tratava de diplomacia, cautela ou cálculo estratégico. Tratava-se de sangue brasileiro derramado por decisão de um inimigo estrangeiro. A comoção rapidamente se converteu em fúria. Para milhões de pessoas, os torpedeamentos deixaram de ser apenas ataques navais. Eram um insulto direto à soberania nacional e uma agressão intolerável contra civis indefesos. A guerra, que até então podia ser debatida como questão geopolítica, tornou-se um problema moral, emocional e nacional. As manifestações explodiram em várias cidades. Multidões tomaram as ruas exigindo uma resposta firme do governo. O tom da população mudou de forma brusca. Onde antes havia prudência, agora havia clamor por ação. Onde antes havia hesitação, agora havia revolta. Em muitos lugares, a ira popular se voltou contra símbolos ligados ao eixo. Estabelecimentos associados a alemães, italianos e japoneses passaram a ser vistos com suspeita, hostilidade ou abertamente atacados por grupos enfurecidos. O ambiente tornou-se tenso, carregado e imprevisível. O luto coletivo se misturava a um desejo crescente de punição. A força dessa reação vinha do fato de que os mortos não eram figuras abstratas. Eram brasileiros comuns. Trabalhadores, passageiros, pais, mães, filhos, pessoas que não estavam em um campo de batalha europeu, mas em navios navegando junto ao próprio litoral do país. Essa proximidade emocional transformou a tragédia em algo impossível de relativizar. Não era uma guerra em outra parte do mundo. Era uma dor que entrava nas casas
nos bairros e nas conversas familiares. Cada nome de desaparecido, cada sobrevivente resgatado, cada história de desespero no mar, aprofundava a sensação de humilhação e exigia uma resposta à altura. O governo percebeu rapidamente que o país havia mudado. A sociedade brasileira já não aceitava a linguagem da distância, nem a esperança de permanecer intocada. O impacto psicológico dos afundamentos foi profundo demais para ser contido por comunicados cautelosos. A pressão popular cresceu com intensidade impressionante. A neutralidade, que antes podia parecer prudente, passou a soar para muitos como passividade diante de uma agressão brutal. A opinião pública endureceu. A ideia de que o Brasil precisava reagir deixou de ser apenas uma posição política e se transformou em sentimento nacional. Foi nesse clima que a fúria se tornou força histórica. Os submarinos alemães não haviam apenas afundado navios, haviam despertado o país. Em vez de intimidar a população, os ataques provocaram uma onda de unidade, revolta e mobilização. O Brasil, que durante tanto tempo tentara evitar uma entrada direta no conflito, começou a caminhar com velocidade cada vez maior para a guerra. O choque daqueles dias não destruiu apenas vidas, destruiu a antiga ilusão de que ainda era possível ficar de fora. Hitler calculou mal o Brasil, porque enxergou o país apenas como peça secundária em um tabuleiro maior, e não como uma nação capaz de reagir com força quando atingida no próprio orgulho. Para o comando alemão, a guerra submarina era Prägdienstwaffe, um instrumento de pressão. Afundar navios significava espalhar medo, interromper rotas, enfraquecer a logística dos aliados e mostrar que nenhum oceano estava fora do alcance do Terceiro Reich. Dentro dessa lógica fria, o Brasil parecia um alvo vulnerável. Distante dos grandes campos de batalha, militarmente limitado em comparação com as grandes potências e, acima de tudo, ainda preso a uma posição cautelosa, hesitante, sem mergulho total no conflito. Em Berlim, isso provavelmente sugeria que alguns golpes duros no Atlântico poderiam intimidar o governo brasileiro, forçá-lo à prudência e talvez até mantê-lo paralisado pelo medo. Mas foi exatamente aí que nasceu o erro. A liderança alemã subestimou não apenas a reação do Estado brasileiro, mas principalmente a reação da sociedade. Uma coisa era atacar navios em rotas longínquas, em regiões percebidas como parte natural da guerra. Outra, muito diferente, era matar civis brasileiros tão perto da costa, em embarcações que carregavam passageiros comuns e que, no imaginário nacional, ainda navegavam sob uma sensação de proteção doméstica. Quando essas pessoas morreram, a guerra deixou de ser cálculo diplomático e se transformou em ofensa direta. O que para os estrategistas alemães podia parecer apenas mais um movimento brutal de guerra marítima, para o Brasil, tornou-se humilhação nacional. Hitler também se enganou ao não compreender o efeito político do sangue derramado. Regimes autoritários costumam acreditar que o terror produz submissão automática, mas muitas vezes a violência excessiva produz exatamente o contrário. Em vez de assustar o Brasil e empurrá-lo para uma neutralidade passiva, os ataques despertaram indignação, unificaram a opinião pública e colocaram sobre o governo uma pressão enorme por resposta. A população não interpretou os torpedeamentos como aviso, interpretou como crime. Não viu cautela como sabedoria, mas como fraqueza. Em poucos dias, o clima emocional do país mudou de forma tão profunda que manter a antiga posição se tornou cada vez mais difícil. Houve ainda um erro de percepção estratégica mais amplo. A Alemanha enxergava o Brasil a partir de mapas, rotas marítimas e interesses logísticos, mas não mediu corretamente o peso simbólico e geográfico do país dentro do Atlântico Sul. O território brasileiro era vital para a projeção aliada na região. Seu litoral oferecia posição estratégica para bases, apoio naval, vigilância oceânica e conexão entre as Américas, a África e os teatros de guerra. Ao transformar o Brasil em inimigo declarado, Hitler não ganhava uma vantagem duradoura. Criava um problema novo para si mesmo. Em vez de neutralizar um espaço importante, empurrava esse espaço para mais perto dos Estados Unidos e da coalizão aliada. Esse erro se agravou porque a liderança nazista via a guerra de maneira excessivamente instrumental, como se tonelagem afundada fosse sempre sinônimo de sucesso político.
Só que números de navios destruídos não explicam tudo. Uma operação pode parecer eficiente no plano tático e ser desastrosa no plano estratégico. Foi exatamente isso que aconteceu. O submarino podia afundar embarcações, matar passageiros e interromper trajetos. Mas cada torpedo lançado contra civis brasileiros aumentava a chance de o país abandonar a neutralidade de vez. A Alemanha venceu pequenos episódios no mar, mas perdeu algo muito maior no campo político. Hitler também subestimou a velocidade com que a guerra moderna transformava a tragédia em mobilização. Em um país já tensionado por disputas diplomáticas e pressões internacionais, os afundamentos funcionaram como catalisador. O que antes era dúvida, virou decisão. O que antes era hesitação, virou movimento. O que antes parecia um debate entre gabinetes, passou a ser uma exigência das ruas. A Alemanha não percebeu que estava fornecendo ao governo brasileiro, à opinião pública e aos setores favoráveis ao alinhamento com os aliados, o elemento que faltava para romper de vez com a ambiguidade. No fim, o erro de Hitler foi acreditar que podia ferir o Brasil sem transformá-lo. Achou que o medo produziria imobilidade, quando na verdade produziu revolta. Achou que a distância reduziria o impacto moral dos ataques, quando aconteceu o oposto. Achou que o Brasil continuaria calculando, negociando e adiando, mesmo depois de ver seus próprios cidadãos mortos no mar. Mas a violência foi tão grande e tão próxima que destruiu a zona cinzenta em que a neutralidade ainda conseguia sobreviver. Ao ordenar ou permitir uma campanha que atingiu navios brasileiros com tamanha brutalidade, Hitler não intimidou o Brasil. Ele ajudou a empurrá-lo para a guerra. A decisão de entrar formalmente na guerra não surgiu como um gesto impulsivo, nem como simples reflexo diplomático. Ela nasceu do acúmulo de choques que, em agosto de 1942, romperam de vez o equilíbrio precário que o Brasil ainda tentava manter. Durante muito tempo, o governo de Getúlio Vargas havia buscado adiar uma escolha definitiva. O país observava o conflito, negociava espaços, media interesses e tentava proteger sua própria margem de manobra. Mas depois dos torpedeamentos e da onda de revolta que tomou as ruas, essa posição começou a se tornar politicamente insustentável. Já não se tratava apenas de estratégia internacional. Tratava-se de responder à morte de brasileiros. A pressão crescia de todos os lados. A população exigia reação. Os jornais falavam em honra nacional, agressão intolerável e necessidade de resposta. O rádio ampliava a indignação coletiva. Nas cidades, a atmosfera era de ruptura. O governo compreendeu que não podia mais sustentar a antiga linguagem da cautela, como se nada tivesse mudado. Os afundamentos haviam produzido uma transformação profunda no espírito público. O Brasil já não se via apenas como observador ameaçado pela guerra. Começava a se ver como vítima direta de um ataque e, portanto, como nação empurrada a agir. Quando veio a declaração de guerra, ela carregava um peso muito maior do que o valor formal de um ato diplomático. Era a confirmação de que a fase da ambiguidade havia terminado. O país reconhecia, oficialmente, que o confronto já o havia alcançado e que a neutralidade não sobrevivera ao impacto dos torpedos no Atlântico. A decisão significava que a agressão sofrida no mar teria consequências políticas, militares e históricas. Significava também que o Brasil deixava de ser apenas território estratégico cobiçado por outros e passava a assumir, diante do mundo, um papel mais claro dentro do campo aliado. Para grande parte da população, aquele momento foi vivido como resposta moral. Os navios afundados não eram abstrações, eram provas materiais de que o país havia sido atingido. Por isso, a declaração de guerra foi recebida por muitos como uma espécie de reparação simbólica, a afirmação de que o sangue derramado no Atlântico não ficaria sem resposta. O que antes parecia um conflito remoto, sobre mapas e frentes distantes, tornava-se, enfim, uma causa nacional. O Brasil entrava na guerra não apenas por cálculo estratégico, mas porque a própria realidade o havia arrastado até ela. A partir dali, o significado da guerra mudava completamente para o país. O litoral já não era apenas faixa de defesa, mas linha exposta do conflito. O mar já não era apenas rota comercial, mas espaço de combate. E o Estado brasileiro, que antes buscava preservar distância, começava a se mover para transformar indignação em ação concreta.
A declaração de guerra não encerrava a crise aberta pelos torpedeamentos. Pelo contrário, abria uma nova etapa. O país teria de reorganizar prioridades, ajustar sua presença militar, aprofundar sua cooperação com os aliados e preparar-se para um envolvimento que, pouco tempo antes, muitos ainda julgavam improvável. Havia também uma dimensão histórica mais profunda naquele gesto. Ao declarar guerra à Alemanha e à Itália, o Brasil não respondia apenas aos ataques de agosto. Ele aceitava, de forma definitiva, que seu destino estava agora ligado ao desfecho do maior conflito do século. A guerra deixava de ser algo que acontecia lá fora e passava a integrar o próprio curso da história nacional. O impacto psicológico disso foi enorme. O país atravessava um limiar. Já não bastava lamentar os mortos, protestar nas ruas ou exigir firmeza do governo. Era preciso assumir as consequências do passo dado. Foi assim que a declaração de guerra se transformou em marco decisivo. Não foi um simples pronunciamento de gabinete. Foi o momento em que o Brasil abandonou de vez a última esperança de permanecer à margem. Os torpedos alemães haviam aberto feridas no mar. A resposta brasileira dava a essas feridas um sentido político irreversível. Dali em diante, o país não seria mais apenas espectador do conflito. Seria parte dele. A entrada formal do Brasil na guerra não significou de imediato que o país estivesse pronto para lutar em um campo de batalha europeu. Entre a dor dos navios afundados e a presença de soldados brasileiros no fronte, existia um caminho longo, difícil e cheio de obstáculos. Mas foi justamente a tragédia no mar que tornou esse caminho inevitável. Os mortos do Atlântico não ficaram apenas na memória das famílias ou nas manchetes dos jornais. Eles alteraram a posição do país diante do conflito e empurraram o governo brasileiro para um envolvimento cada vez mais concreto ao lado dos aliados. No começo, a resposta brasileira concentrou-se sobretudo na defesa da própria costa, na vigilância marítima e no fortalecimento da cooperação com os Estados Unidos. O Atlântico Sul tornou-se espaço vital para comboios, patrulhas, bases aéreas e operações de proteção às rotas marítimas. O Nordeste brasileiro ganhou importância estratégica imensa. Sua posição geográfica fazia do país um elo fundamental entre as Américas, a África e a Europa. Assim, a guerra que havia chegado ao Brasil por meio de torpedos começou a reorganizar a própria função militar do território nacional. O país já não era apenas vítima de ataques, passava a ser peça ativa dentro do esforço aliado. Mas, com o tempo, isso já não parecia suficiente. Se brasileiros haviam morrido no mar por causa da guerra, crescia também a ideia de que o Brasil precisava responder de maneira mais direta, mais visível e mais decisiva. Não bastava proteger rotas e cooperar logisticamente. Era preciso mostrar que a nação também estava disposta a lutar. Foi desse ambiente político, emocional e simbólico que nasceu o movimento que levaria à formação da Força Expedicionária Brasileira. A distância entre o litoral nordestino e as montanhas da Itália era enorme, mas os dois cenários estavam ligados por uma mesma linha histórica. Tudo começara com navios rasgados por torpedos no Atlântico. Agora, essa mesma guerra exigia sangue brasileiro em terra firme. A preparação para esse passo não foi simples. O exército brasileiro precisava adaptar-se, treinar, equipar tropas, organizar transporte, rever doutrinas e preparar homens para um tipo de guerra muito diferente da realidade que conheciam. Havia desafios materiais, limitações estruturais e dúvidas políticas. Muitos ainda se perguntavam se fazia sentido enviar brasileiros para combater do outro lado do oceano. Mas a própria lógica do conflito já havia mudado. Depois dos afundamentos, a guerra deixara de ser um problema alheio. Ela já havia tocado o país em sua carne. Levar soldados ao fronte era, para muitos, a continuação inevitável de uma resposta iniciada nas águas do Atlântico. Quando os pracinhas brasileiros finalmente seguiram para a Itália, não levavam consigo apenas fardas, armamentos e treinamento. Levavam também o peso moral de uma nação que havia sido atacada e que agora buscava afirmar sua presença no conflito mundial. De certo modo, o caminho até a frente italiana havia começado nas praias onde chegaram sobreviventes cobertos de óleo, nos portos abalados pelas notícias dos afundamentos e nas ruas tomadas por indignação. Cada passo dado rumo ao fronte
nascia daquela ruptura anterior. A guerra submarina alemã, ao atingir o Brasil, acabara criando as condições políticas e emocionais para que o país se transformasse de observador cauteloso em combatente ativo. Existe, por isso, uma ligação profunda entre os civis mortos nos navios torpedeados e os soldados que mais tarde enfrentariam o frio, o barro e o fogo na campanha da Itália. Embora separados por cenários tão diferentes, pertenciam à mesma história. Uns morreram quando o Brasil ainda tentava manter distância. Outros combateram quando essa distância já havia desaparecido. Uns simbolizam o momento da agressão, outros o momento da resposta. E entre esses dois extremos está a transformação do próprio país, que deixou de encarar a guerra como algo remoto para assumi-la como parte de seu destino. Foi assim que a tragédia marítima se converteu em presença no fronte. Os torpedos que afundaram navios brasileiros no Atlântico não mataram apenas passageiros e tripulantes. Eles destruíram a antiga posição do país e abriram o caminho para uma nova etapa de sua história militar. Do luto no litoral à marcha dos pracinhas na Europa, o Brasil percorreu em poucos anos uma travessia política e moral profunda. A guerra o havia alcançado pelo mar. Agora, ele a enfrentaria em terra. Para a Alemanha, os ataques contra navios brasileiros pareciam, à primeira vista, uma demonstração de força. Submarinos conseguiam atingir embarcações no Atlântico Sul, espalhar medo, interromper rotas e provar que a guerra marítima alemã ainda tinha alcance destrutivo muito além da Europa. Em termos imediatos, cada navio afundado podia ser contado como sucesso tático. Havia menos tonelagem disponível para transporte, menos segurança para a navegação e mais tensão em uma região que se tornava cada vez mais importante para os aliados. Vista de forma isolada, a campanha parecia confirmar a eficácia brutal da guerra submarina. Mas o efeito real para a Alemanha foi muito mais ambíguo e, no longo prazo, profundamente negativo. Ao atacar o Brasil com tamanha violência, Berlim transformou um país ainda cauteloso em inimigo declarado. Isso significava perder não apenas a neutralidade brasileira, mas também ver um espaço estratégico essencial do Atlântico Sul cair de maneira mais firme na órbita dos aliados. O que poderia ter permanecido como zona de hesitação passou a funcionar cada vez mais como área de cooperação militar, vigilância oceânica, apoio logístico e projeção de poder contra o próprio eixo. Em outras palavras, a Alemanha obteve afundamentos no mar, mas ajudou a fortalecer a estrutura política e militar do adversário na região. A entrada do Brasil na guerra teve um peso que ia além do simbolismo diplomático. O país oferecia posição geográfica valiosa, litoral extenso, portos, aeródromos e capacidade de integração com os interesses estratégicos dos Estados Unidos no hemisfério. Para a Alemanha, isso significava que os ataques haviam produzido um resultado contraproducente. Em vez de intimidar e afastar o Brasil do conflito, empurraram-no para uma colaboração mais profunda com a coalizão inimiga. A guerra submarina, nesse caso, falhou em seu objetivo político mais importante. O terror não paralisou. O terror reorganizou o campo adversário. Houve também um dano moral e propagandístico. Matar civis brasileiros próximos à própria costa não oferecia à Alemanha uma imagem de poder legítimo, mas de brutalidade desmedida. O efeito psicológico que Berlim talvez esperasse transformar em medo, converteu-se, no outro lado, em repulsa e mobilização. Isso fortalecia a narrativa aliada de que o eixo não respeitava limites, não distinguia inocentes e expandia a guerra com crueldade indiscriminada. Em conflitos totais, a luta não se trava apenas com armas, mas também com legitimidade, opinião pública e capacidade de mobilizar sociedades inteiras. Nesse terreno, a Alemanha também saiu perdendo. Além disso, a própria ampliação do compromisso brasileiro significou novos recursos disponíveis para o esforço aliado. O país passava a integrar mais claramente o sistema de defesa do Atlântico Sul, ampliava sua utilidade logística, colaborava com patrulhas e proteção de rotas, e mais tarde forneceria também tropas para o teatro europeu. Tudo isso representava custo estratégico para Berlim. Um inimigo a mais nem sempre precisa ser grande potência industrial para causar problema real. Às vezes, basta ocupar posição decisiva,
cooperar com quem já possui enorme superioridade material e negar ao adversário qualquer esperança de neutralidade útil em determinada região. No fim, esse foi o paradoxo dos ataques alemães ao Brasil. Taticamente, os submarinos conseguiam destruir navios. Estrategicamente, ajudavam a destruir a própria conveniência política da operação. Cada torpedo lançado contra embarcações brasileiras produzia uma pequena vitória imediata e, ao mesmo tempo, cavava uma perda maior para o futuro. O Terceiro Reich, que buscava enfraquecer os aliados, acabou contribuindo para ampliar sua base de apoio no Atlântico Sul. Em vez de manter o Brasil afastado, ajudou a trazê-lo para a guerra. Em vez de reduzir a pressão sobre a Alemanha, criou mais uma frente de cooperação hostil ao seu projeto. Essa foi a verdadeira consequência para Berlim: ganhar episódios no mar e perder posição na guerra. No fim, tudo volta àquelas noites no Atlântico, quando navios brasileiros seguiam viagem, acreditando ainda existir uma distância segura entre o país e a guerra. Homens, mulheres e crianças embarcavam como passageiros de uma rotina comum, certos de que o oceano era proteção, não sentença. Muitos deles não vestiam uniforme, não marchavam em trincheiras, não imaginavam que seus nomes seriam arrastados para dentro da maior tragédia do século. E, no entanto, foi sobre essas vidas comuns que a guerra desabou com toda a sua violência. Os torpedos alemães afundaram embarcações, destruíram famílias, espalharam luto e deixaram corpos no mar e na areia. Mas afundaram também algo maior e mais duradouro. Afundaram a última ilusão de que o Brasil poderia permanecer para sempre à margem daquele conflito. Depois de agosto de 1942, já não era mais possível fingir distância. A guerra tinha atravessado o oceano, alcançado a costa brasileira e ferido o país em seu próprio corpo. Foi por isso que aqueles mortos não ficaram apenas no passado de suas famílias. Eles entraram na história nacional. Sua perda mudou o humor das ruas, alterou o cálculo do governo, empurrou o país para a guerra e abriu o caminho que levaria brasileiros do litoral do Nordeste até os campos de batalha da Itália. Entre o instante em que um navio se partia no escuro e o momento em que um pracinha brasileiro pisaria no fronte europeu, existe uma mesma corrente histórica. Tudo começou quando o Brasil percebeu, tarde demais, que já estava dentro da guerra. Hitler pretendia intimidar, mas provocou revolta. Queria ampliar o medo, mas despertou uma resposta. Buscava enfraquecer os aliados no Atlântico, mas ajudou a transformar a maior nação da América do Sul em inimiga declarada do Terceiro Reich. Essa foi a ironia cruel de sua estratégia. Ao ordenar uma guerra sem limites contra navios brasileiros, a Alemanha não atingiu apenas alvos no mar. Ela alterou o destino político do Brasil. A verdadeira força dessa história está justamente nisso. Não se trata apenas de submarinos, rotas marítimas e decisões de gabinete. Trata-se de pessoas comuns, arrancadas de suas vidas por uma violência que parecia impossível. Trata-se de um país que tentou adiar a escolha, mas foi empurrado por seus mortos a tomar posição. Trata-se do momento em que a neutralidade deixou de ser prudência e passou a ser insustentável. As águas do Atlântico guardaram muitos daqueles nomes sem devolver seus corpos. Ainda assim, o impacto de suas mortes não desapareceu com o tempo. Eles permaneceram como testemunho de um instante decisivo, quando o Brasil deixou de observar a guerra de longe e passou a enfrentá-la como parte de sua própria história. Os navios afundaram, o luto ficou, a revolta cresceu, e com ela nasceu um novo rumo para o país. No fim, os submarinos de Hitler conseguiram destruir embarcações brasileiras, mas, junto com elas, destruíram também a neutralidade do Brasil. E foi exatamente desse naufrágio que surgiu a decisão de lutar.